Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso e vamos aqui iniciar a nossa corrida para o prêmio de MVP da NBA. Meus amigos, novamente o canal Switch TV BR irá promover a sua própria corrida para o MVP, né? Já faz aí uns 3, 4 anos que eu tenho, né, esse quadro aqui no canal, um quadro de muito sucesso, um quadro muito querido, né, por essa audiência maravilhosa. E nesse ano estaremos de volta com a nossa corrida. E como é que funciona a corrida pro MVP aqui do canal? Ela é diferente da corrida da NBA, em termos de critérios, em termos de formato. Ela é bem diferente. Como é que funciona? Todo começo de mês, normalmente no dia 1º ou no dia 2º, é que nesse mês foi, né, eu acabei vacilando, né? Tá saindo hoje dia 4, mas era pra ter saído no dia 1º. Nos outros meses eu vou fazer certinho, tá? Dia 1º, no máximo dia 2º, eu vou vir aqui, né, bonitinho, nesse cenário, ou na casa dos meus pais, independente do cenário, eu estarei aqui no começo do mês, para definir os 3 melhores jogadores do mês anterior. Ou seja, hoje eu vou definir os 3 melhores do mês de outubro. Ou seja, os jogos do mês de novembro, né, os jogos aí desses 3 primeiros dias de novembro, não serão avaliados, não vão entrar no recorte, né? No recorte só vão entrar os jogos do mês anterior. E aí, no dia 1º de dezembro, eu vou escolher os 3 melhores de novembro, no dia 1º de janeiro, os 3 melhores de dezembro e assim até o final da regular. Os 3 jogadores irão receber pontuações diferentes, né? O terceiro vai receber 5 pontos, o segundo 8 e o primeiro, o melhor, 10 pontos. Ao fim da temporada regular, o jogador que tiver acumulado mais pontos será eleito MVP do canal, tá bom? Então, esse é o formato da nossa corrida. É um formato que eu acho justo, eu acho correto. Se a NBA adotasse esse formato, eu ficaria mais feliz e eu acho que a corrida pro MVP seria mais interessante, né? Mas aí, formatos e formatos. Você define aí o que você acha melhor. Eu prefiro a minha, até porque sou parcial, né? Sou clubista, então obviamente eu vou preferir o meu formato. Mas se você preferir o da NBA, tá tudo bem também, fica à vontade. Mas aí, né, enfim, tem gente que prefere comer jiló a comer chocolate também. Então, assim, não vou julgar a preferência de ninguém. Eu prefiro a coisa aqui do canal, acho mais justa. E é assim que funciona. Todo começo de mês eu vou definir os melhores do mês anterior, distribuir as pontuações, e aí no fim da regular a gente vê quem é que acumulou mais pontos. Só que diferente da telecena, você só ganha com mais pontos. Com menos pontos você não ganha, tá bom? Então, formato explicado. Vamos aqui então começar. Vamos aqui definir os 3 melhores jogadores da NBA no mês de outubro. Os meus critérios são vários, né? Números, obviamente, impacto individual, impacto coletivo também, sim. Campanha tem que contar. Não é o principal fator. Eu não vou dar um peso tão grande assim para a campanha, mas influencia, né? Um jogador meter 30 pontos num time que tá 5-0, ele vai ter mais consideração do que um jogador que meter 30 pontos de média num time 0-5. Então a campanha ela vai ter um peso, não tão grande quanto o impacto individual, atuações individuais, mas vai ter um impacto, né? Não tem como deixar a campanha de lado no prêmio de MVP, até porque a própria NBA usa a campanha como critério. Então eu vou também usar a campanha como critério, não vou dar um peso tão grande, mas terá sim um peso. E olhômetro, né? O olho, né? O teste do olho também conta como critério. É um critério mais subjetivo, mas conta também, tá bom? Então, vamos aqui, né, falar sobre os 3 melhores do mês de outubro, na minha opinião. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de ir lá na Centauro e dar uma conferida nas promoções, né? Todos os dias tem promoções na Centauro de diversos produtos, tênis, roupa, calça, meia, artigos esportivos no geral. Cara, a Centauro tem promoção de tudo. E usando o cupom SWITCH10 nas suas compras, você garante mais 10% de desconto, para além do desconto que a própria Centauro já te oferece. Então, vai na Centauro, dá uma olhadinha e usa o cupom SWITCH10 para garantir esse descontinho maravilhoso e de quebra você vai estar ajudando aqui o canal. Vai lá na Centauro. Vamos lá, antes de eu falar sobre os 3 melhores, né, eu só quero fazer algumas menções honrosas rapidinhas, tá? A primeira é uma menção mais do que honrosa porque é o atual MVP, né? Shai Gilgeous-Alexander não estará
entre os 3 melhores de outubro. Pensei muito em colocar ele. Das menções, ele é o que mais ficou perto de entrar no top 3. Só que no fim eu acabei colocando outros 3 nomes. Mas assim, mano, o outubro do Shai foi uma coisa fantástica. Foram 34,2 pontos de média em 6 jogos nesse mês de outubro. Com ele, o OKC ficou 6-0. Ou seja, um impacto coletivo absurdo. E individualmente o Shai foi maravilhoso, né? Você pega aqui as atuações dele, cara, 35 pontos contra Houston na estreia. 55 contra Indiana. Aquele jogaço, 2 prorrogações, absurdo. Aí ele veio pra 30 contra Atlanta, 23 contra Dallas, 31 contra Sacramento e 31 contra o Wizards. Isso tudo mantendo uma eficiência fantástica, 52% de eficiência nos arremessos. Para 3 pontos ele não foi bem, mas é normal, né? O Shai ele não é um grande arremessador para 3. Segue, né, não tendo isso muito bem desenvolvido no seu jogo. Mas aí você pega, né, cara? 5,5... rebotes defensivos de média, né? Nas assistências, cadê aqui, ó? Nas assistências, 5.7, 1,2 steals, 1,3 bloqueios, um impacto defensivo muito grande. Cara, foi um baita mês do Shai, jogou demais, só que outros tiveram um desempenho melhor do que ele, né? Pensei muito, tentei encaixar ele no top 3, mas realmente em outubro o Shai perdeu para outros 3, né? Mas assim, fora os 3 que eu coloquei, que em breve vocês vão saber quem são, pra mim não teve nenhum que jogou mais do que ele, pra além dos 3. Pra mim o Shai é o 4º no mês de outubro, né? Ele ocuparia a 4ª posição. Outras menções que eu tenho que fazer aqui são Nikola Jokic, baita mês de outubro dele também. Mesmo ele jogando na marchinha lenta, ele teve números incríveis, médias de triple-double em 5 jogos, 20,4 pontos, 14,4 rebotes, 10,8 assistências. Ele teve, né, 4 triple-doubles seguidos nos 4 primeiros jogos. Ficou a uma assistência de conseguir 5 triple-doubles seguidos, o que seria o recorde no começo de temporada. Mas o Christian Brown acabou errando aquela bola de 3 que daria, né, o triple-double para ele contra o Blazers. Começo incrível, jogando muita bola, dominante e daquele jeito, né? Jogando sossegado, na marcha lenta, mas mesmo assim tendo, né, um ótimo impacto. Com ele em quadra, Denver venceu 3 dos 5 jogos que disputou, mas né, não foi suficiente para ele ganhar um lugarzinho no top 3. Outras menções, vamos lá, rapidinho aqui, para entrar logo no top 3. Tyrese Maxey, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Tyrese Maxey fez um mês, cara, absurdo, o outubro do Maxey. 35,2 pontos de média, 9,4 assistências, 4,6 rebotes. Né, teve ali, né, algumas atuações absurdas, 40 pontos contra Boston, 43 contra Orlando, né, 2 times fortes, né, especialmente Orlando Magic, que é por muitos tido como um dos favoritos no leste. O Maxey passou por cima, meteu 39-10 contra o Washington, depois 26-14 contra o mesmo Boston Celtics. Então, cara, foi um baita mês do Maxey, com ele em quadra. O Philadelphia venceu 4 dos 5 jogos que disputou. Então, mano, jogou demais. Ele e o Shai, né, eu acho que se eu fosse fazer o top 5, seriam os 3 que eu coloquei, Shai em 4º e Maxey em 5º. Acho que esse seria o top 5 de outubro. O Maxey foi absurdo, cara. E ele vem fazendo uma temporada incrível, cara. Impressionante que esse moleque tá jogando. Sem dúvida alguma, vai brigar pro All-Star. Dificilmente ele não vai ser All-Star nessa temporada. E acho que a tendência, se ele mantiver essa pegada, é que ele apareça num top 3 aqui em alguns meses, tá? Em alguns meses, eu acho que ele vai figurar no top 3 ou, né, vai sempre ser uma menção, porque a curva de evolução desse moleque é uma coisa impressionante. E a última menção que eu quero fazer é o Austin Reeves, né, mano? Não tem como, né? O que o Austin Reeves fez no mês de outubro foi bizarro, cara. 32 pontos de média, 9 assistências em 6 jogos, né? As atuações dele contra Sacramento, contra Portland e contra Minnesota foram gigantescas, né? Gigantescas. Contra Sacramento, 51-11, com 9 assistências, né? Carregando o piano ali sem o Luka e sem o LeBron. Contra o Blazers, 41 pontos. O Lakers não ganhou esse jogo, mas ele jogou demais. E de novo, sem Luka e LeBron. Contra Minnesota, 28-16. 16 assistências pra ele. Jogou muito também. Então, cara, baita mês
do Austin Reeves. Com ele em quadra, o Lakers venceu 4 dos 6 jogos que disputou. Mano, nossa, cara, bizarro, cara. Os 51 pontos dele contra Sacramento foi uma coisa absurda, cara. Uma das atuações mais marcantes, né, nesse começo de temporada. Então, o Austin Reeves, sem dúvida alguma, merece pelo menos, né, uma menção honrosa. Então, essas são as menções que eu queria fazer. Indo agora pro top 3 mesmo, né? Entrando de fato aqui no nosso pódio. Em terceiro lugar, eu vou colocar ele, Luka Doncic. 45,3 pontos de média, meus amigos. Sim, 45,3. Com 11,7 rebotes, 7,7 assistências, tendo um aproveitamento de 58,4% nos arremessos, 35,1 para 3 pontos. Cara, assim, o que o Luka fez nesse outubro foi absurdo. O que deixou ele só na terceira posição, um dos principais fatores que fez ele ficar somente em terceiro, foram os números de jogos. Ele jogou só 3 jogos no mês. Isso acaba contando. Se ele tivesse jogado 5, 6, se ele não tivesse machucado, se ele não tivesse desfalcado o Lakers, eu colocaria ele em segundo, tá? Mas como ele perdeu esses jogos, isso acaba tendo um peso, tá? Eu sei que pode ser injusto, beleza, mas no critério de desempate isso acaba contando. Por isso que eu coloco o Luka em terceiro, mesmo ele metendo 45,3 pontos de média, mesmo ele metendo 49 contra Minnesota, 43 contra Golden State, 44 contra Memphis. Eu sei que pode parecer loucura, mas quando vocês verem os dois que estão na frente dele, vocês vão concordar que os dois também foram fantásticos, e por terem jogado mais em termos de quantidade do que o Luka, faz sentido colocar os dois na frente. Mas se o Luka nesse mês de novembro ficar disponível a maior parte dos jogos e mantiver essa pegada, eu não tô falando de manter 45 pontos de média, porque é quase impossível alguém conseguir manter 40 pontos de média na NBA, né? Se bem que o Luka, né, eu não duvido dele. Mas se ele mantiver esse nível, jogando mais jogos em novembro, com certeza fatalmente ele vai aparecer no top 2 ou se bobear até no top 1. O Luka tem capacidade pra isso. Nesse mês, por ele ter perdido 2 jogos, eu deixo ele em terceiro. Se não fossem esses 2 jogos fora, provavelmente eu teria colocado ele em segundo, mas fica em terceiro. Se ele não ficou em segundo, quem que ficou? Aqui. Victor Wembanyama, na minha opinião, foi o segundo melhor jogador do mês de outubro. Esteve disponível nos 5 jogos que San Antonio disputou. 30,2 pontos de média, 14,6 rebotes, 4,8 tocos. 4,8 tocos de média em 5 jogos. Isso é um absurdo. E, coletivamente, o desempenho dele com o Spurs foi incrível. Invictos, 5-0. Não perderam em outubro. E aí, quando você pega atuações individuais do Wemby, tem 2 que pra mim, cara, são inacreditáveis. A estreia dele contra a Dallas foi um absurdo. 40-15 com 3 tocos, sendo marcado por Anthony Davis e Dereck Lively, enfrentando 2 dos melhores protetores de aro da liga. O Wembanyama entregou isso em 30 minutos. Cara, foi uma atuação assustadora, né? Eu acho que todo mundo ficou assustado com o que o Wemby fez contra o Anthony Davis. Ele fez o Anthony Davis parecer uma criança. E o jogo de 9 tocos contra o Pelicans foi assim. E vou te falar, foi um jogo onde ele jogou na marcha lenta, tá? O Wemby na marcha lenta meteu 9 tocos. Ele ficou a 1 toco de meter um triple-double com tocos, pô. Jogando na marcha lenta, filho. Na marcha lenta, tá ligado? E aí teve 31-14 com 6 tocos contra Brooklyn, um 24-15 contra Toronto, um 27-18-6 com 5 tocos contra Miami, enfrentando o Bam Adebayo. Sim, ele enfrentou 2 dos melhores defensores da liga nesse mês. E assim, não vou dizer que ele dominou o Bam Adebayo, mas ele teve um desempenho excelente. E o Anthony Davis, ele foi feito de... Sim, foi tirado pra merda. O Anthony Davis foi tirado pra merda. Quantos jogadores na liga conseguiram fazer isso com o Anthony Davis? Quase nenhum, cara. E o Wemby conseguiu, voltando de uma trombose. Tá ligado? Na estreia. É absurdo, cara. É absurdo o mês de outubro do Wemby. Pra mim, ele foi o segundo melhor. Quem falar que foi o Luka, cara, tá super ok, né? Mas pra mim, o fato do Wemby ter jogado mais jogos, ter terminado 5-0 e ter tido o impacto defensivo que ele teve, porque tem isso também. O Luka foi excelente no ataque, foi inacreditável no ataque. Mas, assim, o Wemby, ele pode não ter sido tão absurdo no ataque quanto o Luka foi, mas ele foi muito bem no ataque, e na defesa o Wembanyama foi uma coisa impressionante. Então ele tem esse diferencial contra o Luka também.
a questão da defesa. O Embi, ele é indiscutivelmente o melhor defensor da NBA nesse começo de temporada. Indiscutível. Pra mim não tem discussão, né? Não tem ninguém. Né? O Giannis tá defendendo pra caralho também. Bam Adebayo tá defendendo pra caralho. Mas pra mim o Embi, ele é o melhor, né? Então assim, defensivamente, ofensivamente excelente. Absurdo nos tocos e 5-0 no mês de outubro jogando 5 jogos. Isso conta bastante. Então o Wembanyama fica na segunda posição. E na primeira colocação, você já deve imaginar quem é, Giannis Antetokounmpo, né? Pra mim, é indiscutível, né? Eu aceito você discutir o Luka em terceiro, o Embi em segundo. Aí pra mim, beleza, é do jogo. Aceito você discutir se o Shai não merecia estar no top 3. Agora, pra mim, Giannis como melhor, pra mim, não tem discussão. Pra mim, o Giannis, ele foi indiscutivelmente o melhor jogador da NBA no mês de outubro. 36,3 pontos de média, 14 rebotes, 7 assistências. Cara, pegar o field goal dele, 69,5% de field goal. 69. Com 1,3 toco de média, quase um roubo de bola de média. Cara, 57% para 3 pontos. 57, matando uma bolinha de 3 de média. E aí você pega individualmente os jogos, cara. Você pega aqui 40, 14 e 9 contra o Cavaliers. Com 2 tocos e 2 steals. Contra o Knicks, 37, 8, 7. Com 2 tocos. Cleveland Knicks, 2 dos grandes favoritos na conferência. O Giannis foi lá e dominou os dois. Individualmente, ele dominou as duas defesas. E defensivamente, ele também tendo um impacto muito grande. É um absurdo, cara. É absurdo o que o Giannis está fazendo. Eu já falei várias vezes aqui no canal. É a melhor versão que eu já vi do Giannis Antetokounmpo. Esse é o melhor Giannis que eu já vi. É o melhor Giannis que eu já vi. É surreal o que ele tá fazendo. É surreal o que ele tá jogando. E isso tudo num time do Bucks que passa longe de ser um dos favoritos da galera. Um elenco que não é um dos melhores elencos da liga. Passa longe de ser um dos melhores. Eu não acho que é tão ruim quanto muita gente pinta. Mas longe de ser um elenco top 5, top 6. Não é. Mas mesmo no elenco não tão badalado, só perdeu um jogo no mês de outubro. Ganhou 3. Então assim, pra mim, cara, repito, a gente pode discutir a posição do Luka, a posição do Embi, a posição do Shai, beleza. Agora, pra mim, Giannis Antetokounmpo é unânime. Pra mim é unânime. Ele foi o melhor jogador do mês de outubro e ele vem sendo o melhor jogador da NBA. Pra mim, hoje, o MVP é dele. Hoje é dele. Isso pode mudar daqui um mês. Isso pode mudar daqui 2 semanas, daqui 1 semana. Show. Hoje é dele. Hoje é dele. Tá? Então, pra mim, é isso. Top 3, outubro. Giannis em primeiro, Wemby em segundo, Luka em terceiro. E aí as pontuações ficam dessa forma. Luka com 5 pontos, Wembanyama com 8 e Giannis Antetokounmpo com 10 pontinhos, tá bom? Mês que vem eu volto para atualizar a nossa corrida. Vou deixar anotado aqui, né, a pontuação dos 3 para não esquecer. E é isso. Tá bom? Concorda? Discorda? Acha que eu tô maluco? Acha que eu tô sendo injusto com alguém? O comentário tá aí pra isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro pra dar aquela moral. E é isso, minha gente. Fiquem bem, beijo no seu coração e tchau!